Olá, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Eu sou o professor Luiz Antônio. Que bom que você está aqui estudando matemática com a gente. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de trigonometrias. Nós estamos numa série de aulas de trigonometria na circunferência. E hoje nós vamos falar de duas relações fundamentais da trigonometria, que são essas duas identidades aqui, ó, que você talvez já tenha visto aí no livro, talvez o teu professor já tenha passado para você, não é? Então, eu vou mostrar para vocês de onde saiu essas duas relações aqui, essas duas igualdades que são verdadeiras, tá bom? E vou dar um exemplo também de questão de prova para vocês. Então, se esse assunto já te interessou, já dá aquela moral pra gente, ó, dá um dedo no like aí e inscreva-se no nosso canal que tem muita coisa bacana aqui de matemática e física para a gente ensinar para você. Então vamos lá. Seja x um arco pertencente ao primeiro quadrante da nossa circunferência trigonométrica, tá bom? Então suponhamos que a extremidade do nosso arco esteja nesse ponto P que você está vendo aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso ponto P, não é? O arco aqui é determinado por essa região aqui rosa que você está vendo, tá bom? E nós vamos determinar também, é claro, o nosso triângulo, retângulo, aqui na nossa circunferência trigonométrica. Você já sabe, não é, pelas aulas anteriores, que a extremidade desse ponto P aqui, ó, ela pode ser projetada tanto para o eixo dos senos quanto para o eixo dos cossenos. Então, é isso que eu vou fazer, eu vou projetar aqui esse ponto, tá bom? Que é a extremidade do arco. E aí nós vamos determinar, olha bem, um ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo θ, esse ângulo em graus. Se você observar bem, esse triângulo que você está vendo aqui, ele é um triângulo retângulo, tá bom? E você pode observar que esse triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa 1, já que a hipotenusa é exatamente o raio da nossa circunferência trigonométrica, tá bom? Raio 1. E os catetos desse triângulo retângulo são os valores de seno e cosseno desse ângulo θ que você está vendo aqui, ó. Esse cateto aqui, o cateto adjacente, é a medida do cosseno de θ, tá vendo? E a medida do cateto oposto é exatamente o seno de θ. Então, vou colocar isso aqui no nosso triângulo retângulo. O cateto oposto ao ângulo θ é o seno dele, tá legal? Então, vou escrever aqui, ó, seno de θ. E o cateto adjacente é o cosseno de θ. Bom, então, nós podemos utilizar esse triângulo retângulo aqui para chegar à nossa primeira relação fundamental da trigonometria. Por quê? Veja bem, nesse triângulo retângulo aqui, nós temos a hipotenusa, que vale 1, e nós temos os nossos catetos. Os catetos, um deles é o seno do ângulo θ e o outro é o cosseno do ângulo θ. Então, o que a gente faz? A gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aí, e aí nós chegamos à primeira relação fundamental da trigonometria. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso para qualquer triângulo retângulo, essa relação é válida. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, pegando essas informações aqui, a hipotenusa e os catetos. Então, nós vamos ficar com essa igualdade aqui, ó. 1 ao quadrado é igual a seno ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é 1, né? E aqui, onde está seno de θ dentro de parênteses elevado ao quadrado, veja bem, a gente vai escrever seno ao quadrado de θ. Luiz, por que não pode escrever seno de θ ao quadrado? Porque se você escrever seno de θ ao quadrado, você está dizendo que o arco está sendo elevado ao quadrado, tá bom? E não é isso que a gente quer. A gente quer o resultado do seno de θ elevado ao quadrado. Então, a gente escreve dessa forma, seno ao quadrado de θ. Da mesma forma, aqui o cosseno de θ elevado ao quadrado vai ser igual a cosseno ao quadrado de θ. E com isso, nós chegamos à primeira
relação fundamental da trigonometria, que é essa daí. Então, qualquer ângulo de qualquer quadrante, tá legal, pessoal? Aqui eu peguei um arco do primeiro quadrante só para exemplificar para vocês e chegar nesse triângulo retângulo aqui, tá bom? Que eu estou destacando em rosa para você. Então, essa é a primeira relação fundamental da trigonometria. Vamos à segunda agora. A segunda relação fundamental da trigonometria, que eu vou mostrar para vocês, é a tangente. Bom, a tangente de um ângulo, ela é definida dessa forma aqui, não é? A gente divide, é uma razão trigonométrica, é a divisão do cateto oposto a esse ângulo pelo cateto adjacente a esse ângulo. Bom, então se observarmos o nosso triângulo retângulo aqui, ó, nós vamos perceber que o cateto oposto ao ângulo θ é o seno de θ e que o cateto adjacente ao ângulo θ é o cosseno de θ. Sabendo disso, vamos chegar à segunda relação fundamental da trigonometria. Então, a tangente do ângulo θ vai ser o seno θ dividido pelo cosseno de θ. Então, tá aí, seno θ dividido pelo cosseno de θ, e com isso nós temos a nossa segunda relação fundamental da trigonometria. Agora eu vou dar um exemplo de questão de prova para você. Tá aí. Seja x um arco pertencente ao primeiro quadrante, tal que o seno do x, seno do arco, é igual a 1/4. E aí eu quero saber o seguinte, ó, qual é o valor da tangente desse mesmo arco? Agora que nós já sabemos as duas relações fundamentais, a gente pode resolver esse tipo de problema aí. Sabemos que o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é igual a 1, primeira relação fundamental. Então, como o seno de x vale 1/4, nós vamos substituir aqui, ó, 1/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Logo, cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos 1/16, tá bom, pessoal? Aqui, elevando 1/4 ao quadrado e fazendo esse 1/4 ao quadrado aparecer do outro lado, tá bom? Da nossa igualdade. Então, aqui, continuando, ó, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 1/16. Pessoal, isso vai ser 15/16, tá bom? Tirando o MMC aqui, ou então utilizando a regrinha prática, tá? Aqui, ó, 16 vezes 1, 16, menos 1, isso dá 15. Logo, o nosso cosseno de x, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 15/16 ou a raiz quadrada, esqueci de colocar aqui cosseno de x. É muito comum os alunos fazerem isso também, né? Coloca só o cosseno. Logo vai ser a raiz quadrada de 15 sobre 4. E por que eu considerei apenas a raiz positiva? Porque o nosso arco, ele é um arco do primeiro quadrante. Aqui no nosso enunciado, tá vendo? Foi dito que x pertence ao primeiro quadrante. Portanto, o cosseno tem que ser positivo. Cosseno de um arco do primeiro quadrante é sempre positivo. Agora que nós já sabemos que o seno do nosso ângulo é 1/4 e que o cosseno do nosso ângulo é raiz de 15 sobre 4, nós vamos responder a questão, já que a segunda relação fundamental da trigonometria nos diz que a tangente de um ângulo é o seno desse ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Logo, a tangente de x será igual a 1/4 dividido pela raiz de 15 sobre 4. Isso aqui, como é uma divisão de frações, vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse 4 aqui ele pode ser cancelado, já que nós estamos multiplicando por 4 para depois dividir por 4. E aí chegamos à conclusão que a nossa tangente do ângulo é 1 sobre raiz de 15. Racionalizando aqui o denominador dessa fração, vamos encontrar a nossa resposta, que vai ser raiz de 15 sobre 15, está aí. Então, a tangente do ângulo é
a raiz de 15 sobre 15. E eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero ter contribuído para a sua formação. Um grande abraço, eu fico por aqui, até a próxima.